Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo para a gente curtir e se divertir sobre IA. Espero que você esteja gostando. As próximas duas dicas, que é esse vídeo próximo, eu queria dar um pouco de entendimento para vocês de como que o GPT funciona. Por que eu estou falando isso? Porque é uma dica prática. E aí eu vou dizer por que é importante, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o prompt. O que é o prompt, literalmente? O prompt, vocês vão poder ver no material que vocês possuem, que está compartilhado com vocês, é o seguinte. Ele parte do seguinte princípio. O ponto de partida sou eu, o ser humano. Eu que interajo com a inteligência artificial que eu escolhi para mim. Eu tenho ideia, tenho pensamento, tenho necessidades. Eu preciso do GPT para me ajudar. Bom, vou dar três formas diferentes de entender o prompt. A finalidade é, a partir que aqui temos pessoas que não viram pouco, mas precisam entender o que é o prompt, aquela parte que eu escrevo para o ChatGPT, o que eu quero, a minha ideia, o meu pensamento, a minha necessidade. Repito, o ponto de partida somos nós, os seres humanos, tá bom? Pois bem, o que é o prompt? Ele é uma interação. Essa interação serve para quê? Traduzir a minha necessidade em palavras. Como é que eu transformo o que eu quero? Como é que eu consigo passar para o GPT aquilo que eu estou pensando? Então eu faço interação, eu escrevo, eu traduzo meu pensamento, é óbvio, e eu eu dou uma instrução e aí o GPT tem uma interação comigo, tá bom? Mando uma instrução para ele, traduzo a minha necessidade em palavras e eu tenho uma interação como resultado. A mesma coisa que eu quero explicar do prompt. Eu faço uma pergunta, essa pergunta é uma forma de conversar com o IA, tá bom? Então eu estou conversando com ele e eu tenho o quê? Se eu fiz uma pergunta, eu tenho uma resposta. O prompt, eu dou um comando para ele. Muitas vezes o comando ele serve para você guiar, para você dar uma direção. Eu tenho um resultado final com isso daí. Então o prompt são três formas de eu descrever o prompt. Veja qual faz mais sentido para você captar na hora de você interagir com ele, tá bom? Essa pergunta que eu faço, essa instrução ou esse comando que eu mando para ele é feito através de tokens, tá? O que são os tokens? Unidades do texto que os modelos de linguagem, seja ela qual for, né, utiliza para processar essas respostas, tá bom? Tudo que eu mando para ele é em forma de token, ele te devolve token também. Esses tokens são todos os cálculos matemáticos de probabilidade, de reconhecimento de padrões e de previsão que ele faz, que eu falei lá no primeiro vídeo, tá bom? Então o token, ele não corresponde exatamente a uma palavra inteira, mas partes menores, até pode ser uma palavra inteira, depende, o algoritmo faz isso. Mas então o token pode ser, sim, uma palavra, entendeu? Pode ser uma sílaba, uma letra isolada, um símbolo. E a IA, o que ela faz? Ela pega esse texto que você manda para ela, divide em tokens, e ela também calcula em tokens, e ele faz o processamento dele para compreender, e aí ele começa a fazer o cálculo matemático do que é que viria depois, entendeu? Depois, dentro de um contexto que eu passei para ele. Então, eu posso ter uma palavra inteira, uma palavra fragmentada, um número, um espaço, uma pontuação. Então eu tenho um exemplo no material para vocês aqui, vocês estão vendo na tela. E a frase é, eu adoro tecnologia. Então essa frase, eu adoro tecnologia, por exemplo, ela podia ser dividida como eu é um token, na palavra adoro, o AD pode ser um token, o ORO do adoro, um outro token, a palavra tecnologia pode ser um outro token e uma exclamação, uma pontuação final da frase pode ser um outro token. Então esse exemplo que eu dei para vocês é uma frase que equivale a 5 tokens, dependendo da linguagem que você utiliza, né? Esse exemplo que eu dei é com base no ChatGPT. Bom, de acordo com esse processamento, ele vai ser mais eficiente se você tem uma estrutura bem calculada. Se eu começo a escrever demasiadamente no meu prompt, eu estou fazendo com que a própria IA não seja tão eficiente. Entenderam? Essa é a dica. Tá? Como é que eu mando a informação para ele? Às vezes um sinal, às vezes está interagindo com alguém, né? Aquele formato lá, né? Às vezes você quer falar para alguém que... Eu falo muito para minha filha, eu faço assim, ó. Então ela sabe que dizendo eu amo você, são tokens, né? Eu amo o sinal ali. Eu estou sendo simplista aqui, estou querendo dizer para vocês o seguinte, né? A gente tem linguagem diferente, tem o inglês, tem o português, tem o francês, tem o japonês, tem uma série de idiomas. Todos têm tokens específicos, né? E aí vai do dicionário de cada um. Porque o dicionário também, a complexidade do dicionário e da língua aumenta a complexidade do processamento da própria IA, tá? A gente não percebe isso no nosso dia a dia, mas isso existe. E há um tempo atrás, antes do GPT ser o que ele é hoje,
A gente teve que ter muito aprendizado. Uma frase simples, olá, tudo bem? Pode ter 5 a 7 tokens. Um parágrafo de 100 palavras pode ter 150 a 200 tokens, dependendo do uso das palavras, da complexidade, da pontuação. Vocês vão entender porque eu estou falando do token. Em inglês, um token dá mais ou menos 4 caracteres em média. No português, o token tem 3/4 de uma palavra, pois muitas palavras são compostas por muitos tokens, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque cada resposta que eu gero, que o IA gera e devolve para você, de acordo com os tokens disponíveis, vai aumentando a limitação e da própria evolução dela. Lembra que eu falei que ela tem limites de interações? Se eu faço muito prompts longos, explicando a mesma coisa, sendo redundante, eu estou gastando tokens nesse processo de aprendizado. Conforme o meu chat, minha conversa com ela vai se alongando, ela esquece mais rapidamente os anteriores. Isso pode acontecer. Em ferramentas que você paga, esse uso do token pode influenciar no custo quanto na eficiência da plataforma. Ou seja, mais tokens, maior custo. Mas não vamos entrar nesse detalhe, não é para isso que a gente está falando. Eu queria muito explicar para vocês do prompt, porque a gente vai chegar num bloco que é falar dos segredos do prompt. Então é importante vocês saberem que eu tenho também que calcular aquilo que eu escrevo. Eu sendo preciso na minha pergunta, no meu comando para o ChatGPT, para o Gemini, para o Copilot, para qualquer um do GPT, vai fazer diferença para mim também e na própria resposta dele, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Quando você tem uma conversa longa, né, você não pode desmaximizar o modelo, ter problema com isso daí, né? Você pode ter que reiterar pontos, se está muito longo, tem muito token, eu tenho que explicar de novo algumas coisas que eu falei no início. Aí a cadeia produtiva daquela interação, daquele projeto vai sendo não comprometida, mas ela vai ficando menos produtiva, vou perdendo produtividade do próprio IA comigo, tá bom? Então, qual é a dica, né? Evita inserir textos desnecessários, exclua informação que é supérflua quando você for elaborar seu prompt, tá? Essa é a grande dica. E eu já fiz isso, às vezes o prompt é 2, 3 palavras, às vezes o prompt são duas linhas, nada mais, porque está bem especificado. E às vezes eu preciso fazer tokens com 4, 5 linhas, até no exemplo que eu passei para vocês anteriormente, tá bom? Para vocês terem ideia, fazendo assim uma comparaçãozinha rápida sobre o ChatGPT da OpenAI, o Copilot da Microsoft, o Gemini da Google, que são os mais conhecidos, no GPT 3.5, a janela de contexto é aproximadamente 4.096 tokens. Na versão 4.0, a janela de contexto é de 8.192 tokens, é o dobro. Na Microsoft, a versão personalizada do GPT, que ele usa, a base dele é o GPT também, o contexto é os 8.192. No Google, que antes era conhecido como Bard, alguém deve ter ouvido falar, ele tinha modelo Pro, que gerava em torno de 4.000 a 8.000 tokens por interação. Então, fica aqui essa informação para que você saiba como você interagir naquilo que você manda de comando para o ChatGPT, tá bom? Eu sei que foi meio técnico, mas eu tenho certeza que é importante. Um forte abraço, muito obrigado, pessoal!